primeira coisa que a gente precisa definir, o que é método? O que é método, né? Método é um conjunto organizado de estratégias, de princípio, de procedimento, para a gente alcançar um objetivo específico. No caso, você precisa chegar, o aluno precisa chegar na leitura, ele tem que chegar lá no Clube do Livro. Mas até ele chegar no Clube do Livro tem um caminho. Então, no contexto da leitura, no contexto da alfabetização, né, o método é o caminho, um caminho estruturado, com um passo a passo, que vai orientar a forma como você vai ensinar isso e como o aluno vai aprender isso, né? E de uma forma que a gente possa garantir que esses alunos, eles avancem de forma, né, progressiva e eficaz. Então, eu vou pegar uma criança que tem uma dificuldade enorme de leitura ou que ainda está na fase de alfabetização e vou levar ela num caminho até que ela tenha condição de participar de um clube de leitura, de troca de livros, essas coisas. Né? Então, só que um método ele tem algumas características, né? Algumas etapas para que a gente consiga ter resultado com ele. Então, que características são essas? Assim, primeira coisa, a gente precisa de uma base científica. Então, o que seria, no caso, uma base científica? Ele tem que ser fundamentado em alguma pesquisa sobre como as crianças aprendem a ler e aprendem a escrever. A gente tem hoje, por exemplo, os neurônios da leitura, da RN, tem a questão de neurociência, como o cérebro aprende. A gente precisa considerar a psicogênese da língua escrita, né, a neurociência da leitura, as práticas comprovadas de ensino. Eu preciso entender de desenvolvimento da leitura, que existem fases para a criança avançar. Ela já não chega lendo de cara. Ela começa do jeito, ela passa por etapas. Então, a gente precisa entender essas etapas e fundamentar isso em algum lugar. Outra coisa que é importante no método é a progressividade. A progressividade é uma sequência lógica, um passo a passo, né? Começa do mais simples e vai avançando gradualmente, respeitando o nível de desenvolvimento da sua criança. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma criança é avaliar onde ela está. Ela já está lendo, vai participar do clube de leitura? Beleza. Ela não sabe ler nada, não consegue ler nada. Vamos lá para uma fase anterior. Ela já leu alguma coisa, mas ela não entende. Vamos para a fase de compreensão. Né? Então, a gente vai avançando do simples para o mais complexo, mas fazendo com que a criança consolide aquela aprendizagem antes dela avançar. Então, basicamente isso. Base científica, progressividade, tem a questão também da flexibilidade da adaptação. Né? Um método que funcione, ele precisa não ser rígido. Desse jeito acabou. Né? Ele precisa permitir adaptações conforme o perfil do aluno. Eu digo que assim, a base do professor é a sensibilidade. Se a gente não tem sensibilidade para perceber quem é a nossa criança, o que é que ele precisa, onde ele está, em que fase que ele está, é melhor a gente, né, fazer outra coisa da vida. Né? Eu sempre digo que brincar de escolinha é diferente de ensinar. E tem muita professora aí que brinca de escolinha. Outra coisa que a gente precisa também ter no método, seja ele qual for, é a questão da multissensorialidade. O que seria isso? É a gente conseguir envolver os múltiplos sentidos. Então, visão, audição, tato, movimento, o que for. Né? A criança tem que ver aquilo que ela está trabalhando, tem que imaginar, tem que ouvir a história, ela tem que pegar, dançar, fazer, utilizar vários sentidos, porque algum deles vai ser melhor nela, para a gente conseguir reforçar essa aprendizagem. Então, leitura em voz alta, manipulação das letras, a leitura em grupo, aí as técnicas você pode ver, mas assim, sempre trabalhando múltiplos sentidos. Outra coisa importante também no método é o engajamento e a motivação. Sem motivação, a criança não faz nada. Então, o aluno precisa se sentir envolvido com aquilo ali. Ele precisa estar motivado durante a aprendizagem. A gente não consegue pegar, por exemplo, um livro e dizer assim, agora vamos ler o livro do Patinho Feio. A criança vai continuar te olhando e não vai nem abrir o livro, né? Então, tem que ter todo um engajamento aí, um envolvimento, trazer alguma coisa para despertar o interesse da criança naquilo que você vai estar fazendo naquele momento, naquilo que você vai estar ensinando, para ele continuar motivado no resto da aprendizagem. Então, jogos, desafios, estratégia de leitura que seja significativa, a interação com o que você está fazendo, tudo isso vai fazer com que o aluno se engaje. Não adianta só ele ler, né? Ele tem que participar daquilo. Né? E a gente tem que ter foco também na autonomia do nosso aluno. Então, estimular o aluno a se tornar um leitor independente, incentivar estratégias de autoconfiança, de resolução de problema na leitura. Tem aluno que fala assim, eu não consigo. Falo, não, mas você está indo bem, você está avançando, às vezes ele não está nem lendo direito.
Mas é importante que a gente incentive. Não, você está melhorando. Não, você já está conseguindo. Você foi muito bem. Leu uma palavra. Muito bem, olha só, já conseguiu. Para elevar a autoestima. Porque quando a criança diz que não consegue, ela não consegue mesmo. E ela trava ali naquele momento e não vai. Né? Se ela colocou na cabeça dela que ela não sabe ler, ela não sabe ler. E nem vai aprender. Em qualquer circunstância, a gente tem que dizer para o aluno, você é muito inteligente, estou gostando de ver o que você está fazendo, você é capaz, eu confio em você, pronto. E falando isso, ele vai se sentir confiante para avançar, né? Para querer mais, né? E despertar a curiosidade dele é importante também, para que quando a gente desperta a curiosidade, a gente trabalha a autoaprendizagem, né? Então, uma criança curiosa é uma criança que vai buscar. Então, se ela leu um textinho e gostou, ela vai pedir, prof, eu quero outro. Tem outro? Tem alguma história que fala disso assim? Então, quando a gente estimula a curiosidade, ela vai buscar. Eu tinha uma caixa na minha sala, que era um textinho, eu pegava aqueles textos de cartilha antiga, que trabalhava um fonema especificamente. Então, tem gente que fala assim, aquelas coisas de o Ivo viu a uva, bebê, bebe, sei lá, bebe. Isso é ruim. Não, depende do objetivo. Se você quer trabalhar o fonema, se você quer trabalhar aquele som específico, é ótimo. Ivo, vivo, a uva. Não tem criança que troca fonema. Quando ela vê aquela escrita e quando ela repete aquela escrita. Hoje em dia está cheio de criança trocando fonema. Por quê? Porque a coisa está aleatória. Então, todo dia, 3 crianças levavam uma leiturinha para casa e no dia seguinte eles liam para os colegas. Era uma festa, todo mundo queria levar. Meter a mão na caixa e sortear uma leiturinha. Olha a curiosidade aí. O que vai sair para mim? Né? Será que eu já li? Será que esse meu amigo já leu? Então, era aquela caixa surpresa da leitura surpresa. Não tinha nunca alguém que dizia assim, não quero levar para ler. E quando não conseguia, às vezes era uma criança que estava mais atrasada e pegava uma leitura mais difícil, eu deixava levar para casa. Às vezes a família lia em casa com elas. Outras vezes não. Então, quando ela ia ler para a turma, eu não deixava ter vergonha, não. Eu ia atrás, falando as palavras, as frases, e ela ia repetindo. Mas, quando a criança está tão atrasada, ela não está nem percebendo que ela não sabe. Ela está ali, eu consegui ler para os meus amigos, muito bem. Aí fazia todo mundo aplaudir, e é isso aí. Para ele conseguir estar mais focado em avançar. Então, sempre focar nessa autonomia. Outro ponto importante é a questão da contextualização e do significado. Né? O aprendizado precisa ter sentido. Um texto que você der para o seu aluno, ele precisa fazer sentido para aquela criança. Se não fizer sentido, se a criança nunca tiver visto aquilo, ou for uma leitura muito difícil, ele vai largar para lá. Então, a gente tem que conectar aquela criança com a realidade dela e com os interesses dela. Às vezes, você pega uma criança da zona rural, você vai falar alguma coisa da cidade, às vezes ela não vai entender, num primeiro momento. Você vai falar daquilo que ela convive no dia a dia, para depois você trazer ela para um outro mundo. Mas sempre conectando com a realidade dela e com o interesse dela. E usar textos que sejam funcionais. Né? Literatura que seja relevante, ela torna a leitura mais envolvente, mais leve, né? Mais interessante. E o último ponto que a gente tem que se atentar é uma avaliação constante. Uma avaliação constante e uma intervenção rápida. Então, por exemplo, você quer fazer um clube do livro, aí você vê que a criança ainda não lê, você está avaliando, opa, peraí, ela não lê, vou ter que voltar com alguma atividade dentro do nível dela. Fazer essa intervenção. Agora, não adianta você ter um projeto, aplicar esse projeto, ver que a criança não consegue continuar aplicando aquilo e não fazer nada. Aí, realmente, vai estar brincando de ler. Né? Sempre tem que voltar. Eu costumo fazer assim, e no caso, você também dá para fazer. Quando eu pego um aluno, no caso, você vai pegar um aluno particular para poder trabalhar a leitura. Vai fazer um diagnóstico nele, uma avaliação de leitura com ele. Aí você viu em que fase que ele está. Eu costumo fazer um relatório para a família. Percebi isso, ele está na fase tal, tem dificuldade nisso, consegue aquilo, lá. Sugestão de atividade. Para serem trabalhadas com ele ao longo dos próximos 3 meses, 6 meses, enfim, tempo que você estipular. Aí você vai colocar atividade de desenvolvimento da leitura, fichas de leitura, jogos de leitura, enfim. Vai botar ali para quê? Para a família poder entender como aquela criança está, porque não é qualquer família que entende. Às vezes a criança fala, meu filho não lê. E às vezes ele lê até mais do que a família imagina. Ou lê muito menos. Eu falo, já consegue ler umas palavrinhas, mas ele está lá no 4º ano. Não tinha que ler só palavrinha, né?
Então, assim, às vezes a família não tem a menor noção do que está acontecendo. E aí, quando você sinaliza, fala, ó, ele tem 10 anos, com 10 anos ele deveria estar com uma leitura fluente, mas ele lê como uma criança de 6. Então, a gente vai ter que avançar isso aí. Vou usar uma metodologia, minha metodologia para trabalhar com ele, vou fazer isso lá. Nas aulas, a gente vai fazer jogos, enfim, aí você vai organizar isso. Essa avaliação contínua e essa intervenção rápida são importantes. Então, o progresso do aluno ele precisa ser acompanhado de mês a mês, de semana a semana. Às vezes tem criança que evolui rápido, tem crianças que não evoluem. Por exemplo, eu tenho uma criança, quando eu comecei a alfabetizar ela, eu falava as vogais, assim, ensinava as vogais e, por exemplo, P com A, ele falava pó, pi. E isso por muito tempo, mais de 6 meses assim. E eu falava, não é possível, porque uma criança que já está no terceiro ano, na época ele estava no terceiro ano, uma criança de terceiro ano que não consegue identificar nem vogal, e mesmo depois de um trabalho bem grande com a questão, porque eu usava várias técnicas, e não ia, eu falei para a família, alguma coisa está acontecendo. Leva numa fono, leva no pediatra, alguma coisa está acontecendo. E aí a mãe levou na fono, a fono indicou para uma audiometria, quando ele fez uma audiometria, descobriu uma cera absurda no ouvido, e quando tirou a cera já melhorou. E aí levou para fazer exame de processamento auditivo. O processamento auditivo da criança todo alterado. Todo alterado. Não, nem mágica, nem fazendo mágica. Aí ele começou a fazer sessões de processamento auditivo, né, a fono de cabine. Ele fez, se não me engano, 5 ciclos de 10. 50 sessões para conseguir melhorar. Hoje ele já lê. Mas, assim, eu, enquanto professora, não ia conseguir fazer mágica com ele. Ele precisava de uma intervenção mais específica. Então, muitas vezes, você vai se separar com uma criança disléxica, uma criança que tem questões do processamento auditivo, e nem com todas as técnicas do mundo você vai fazer ela avançar. Mas aí a gente precisa olhar, e quando vai fazendo essa avaliação, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei essa atividade, eu dei outra atividade. Um mês depois, a criança não apresentou nenhum progresso. 2 meses, 3 meses, a criança não apresentou nenhum progresso. Olha, família, é melhor sugiro que leve um especialista para fazer uma avaliação. Então, no neuro, numa fono, no psicólogo, mas eu mando logo para a fono. Que aí a fono, se não for ali, ela vai saber encaminhar para onde tem que caminhar. Então, assim, resumindo, né? Quando a criança tem dificuldade, o método que a gente utiliza precisa permitir esses ajustes e precisa permitir uma intervenção individualizada, né? Para você até orientar as famílias. Um método de leitura que seja eficaz não é só um conjunto de técnicas isoladas, né? É um processo que precisa ser estruturado, fundamentado, precisa ser adaptável, né? E que leve em consideração como esse aluno aprende, quais os desafios que ele enfrenta e como ele pode ser estimulado para desenvolver as habilidades de leitura e de escrita dele com mais sucesso.